Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o capítulo 25 do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler as partes do capítulo e depois meditar no que a palavra ela nos ensina de forma prática para a nossa vida, tá ok? Então, pega aí a sua Bíblia e acompanhe comigo esse capítulo que vai ser maravilhoso. Vamos iniciar nos primeiros versículos, dos versículos de 1 até o 12, onde nós vamos ver que Paulo vai estar diante de Festo. Vamos lá? Versículos de 1 até o 12, que diz o seguinte: 3 dias depois de chegar àquela província, Festo saiu da cidade de Cesareia e foi até Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus apresentaram lá as suas acusações contra Paulo e pediram a Festo o favor de mandar trazer Paulo para Jerusalém. É que eles tinham combinado matar Paulo no caminho, mas Festo, ele respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu logo voltarei para lá. Que os líderes de vocês me acompanhem até lá e o acusem, se é que ele fez algum mal. Festo passou 8 ou 10 dias entre eles e depois voltou para Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele e começaram a fazer muitas acusações graves, mas não conseguiram provar nada. Então, Paulo se defendeu, dizendo: Eu não fiz nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra o imperador. Festo, querendo agradar os judeus, perguntou a Paulo: Você não quer ir a Jerusalém e ser julgado lá por mim a respeito destas coisas? Paulo respondeu: Estou diante do tribunal do imperador romano, e é aqui que devo ser julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se não respeitei a lei ou se fiz alguma coisa que mereça a pena de morte, estou pronto para morrer. Mas se o que dizem contra mim não é verdade, ninguém pode me entregar a eles. Portanto, apelo para o imperador. Então Festo, depois de conversar com os seus conselheiros, disse: Já que você apelou para o imperador, então irá para o imperador. Meus irmãos, nesses primeiros versículos do capítulo 25 de Atos dos Apóstolos, Festo, ele assume como governador. Os líderes judeus, eles renovam as acusações contra Paulo e pedem que ele seja levado a Jerusalém. Paulo, ele percebe que não teria um julgamento justo e apela para César, exercendo o seu direito, de cidadão romano. E o que esses primeiros versículos do capítulo 25, a palavra de Deus nos ensina? Festo, meus irmãos, ainda não conhecia bem o caso. Os líderes queriam eliminar Paulo e inventaram planos para matar Paulo. Inventaram. Consciente do perigo e sabendo os seus direitos, usa o recurso legal que tem: apelar para César, para garantir uma defesa justa e continuar a sua missão. E o que aprendemos aqui? O que aprendemos nesses primeiros versículos do capítulo 25 de Atos dos Apóstolos?
aprendemos, meus irmãos, que Deus, Ele nos dá sabedoria prática para agir. E quais são essas sabedorias? Fé e prudência. Caminham juntos essas duas coisas. Fé e prudência. E conhecer os nossos direitos e caminhos legais podem proteger a nossa missão que Deus nos confiou. Por isso que nem sempre a solução é confrontar. Nem sempre é o confronto. Às vezes é usar meios que Deus, Ele nos permite. Por isso que para nossa realidade, hoje, quando nós enfrentarmos injustiças, procuremos agir com sabedoria, informarmos, buscarmos orientações e usarmos as ferramentas disponíveis. E quais são essas ferramentas? O conselho, a lei, os recursos. Não confundam, meus irmãos, fé com imprudência. Orar e agir com prudência é testemunho. Por isso que nós temos que orar e sermos prudentes, porque só assim nós vamos dar o nosso testemunho. E veja as dificuldades da sua vida como fases, meus irmãos, fases que precisam ser administradas. Não apenas sofridas, mas administradas. Tá certo, meus irmãos? É esses primeiros versículos que nos ensina isso. Agirmos com fé e prudência. Tá certo? E agora, meus irmãos, vamos ver aqui, nesses próximos versículos, do 13 até o 22, que Agripa, ele vai querer ouvir Paulo. Tá certo? Vamos ler agora do versículo do 13 até o 22. Diz o seguinte: alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice, a sua irmã, chegaram a Cesareia para cumprimentar Festo. Quando já fazia alguns dias que eles estavam lá, Festo contou ao rei o caso de Paulo. Ele disse: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele e me pediram que o condenasse. Mas eu lhes disse que os romanos não costumam condenar ninguém sem primeiro colocar os acusadores diante do acusado, dando a este a oportunidade de se defender. Por isso, quando eles vieram até aqui, não perdi tempo, e logo no dia seguinte sentei no tribunal e mandei que trouxessem o homem. Os seus inimigos chegaram, mas não o acusaram de nenhum crime grave, como pensei que iam fazer. A única acusação que tinham contra ele era a respeito da própria religião deles, e também sobre um homem que já morreu, chamado Jesus. Paulo afirma que esse homem está vivo. Eu não sabia como conseguir informações sobre esse assunto. Por isso, perguntei a Paulo se queria ir a Jerusalém para ser julgado lá a respeito dessas acusações. Mas Paulo apelou para o imperador e pediu para ficar preso até que o imperador resolvesse o seu caso. Então, mandei os guardas tomarem conta dele até que eu pudesse mandá-lo para o imperador. Aí Agripa disse a Festo: eu gostaria de ouvir esse homem. Amanhã o Senhor vai ouvi-lo, respondeu Festo. Meus irmãos, vamos ver aqui nesses versículos que Agripa, ele quer ouvir Paulo. E o que essa palavra de Deus nos ensina? O que a palavra de Deus está nos falando? Que meus irmãos? Que Agripa entendia as questões judaicas. Agripa, ele entendia. E por isso ele ficou curioso. Mas Festo percebe que precisa de ajuda para julgar o caso. Porque sozinho ele não poderia, não conseguiria. A presença de Agripa
transforma o processo. Paulo, ele terá a chance de falar frente a pessoas influentes. E a palavra de Deus nos ensina que o quê? Que Deus, meus irmãos, ele usa circunstâncias e pessoas, mesmo pessoas poderosas, pessoas de um cargo alto, mesmo os líderes, para expandir, para passar a verdade. Interesse e curiosidade de autoridades podem abrir as portas para o Evangelho ser proclamado, anunciado. A providência de Deus, meus irmãos, ela age mesmo em processos humanos e políticos. A providência de Deus nunca falha. Ela sempre age mesmo em processos assim, humanos e políticos. E para nossa realidade, essa parte aqui de Agripa querer ouvir Paulo nos ensina o seguinte, que nós temos que aproveitar as nossas oportunidades quando pessoas influentes se interessam pela fé, pessoas que não conhecem pela fé. Sejamos claros e honestos ao testemunhar Jesus. Sejamos claros, meus irmãos. Falemos de nosso Mestre para as outras pessoas. E preparemos para falar de Jesus de forma simples, quando surgir oportunidade em ambientes formais. E quais são esses ambientes formais? O trabalho, a escola, as reuniões. Tudo isso, meus irmãos, nós temos que se preparar para falar de Jesus nesses ambientes. E entendam, meus irmãos, que obstáculos podem virar portas para o Evangelho de Jesus, de nosso Deus, ser anunciado. Nós temos que manter a postura íntegra, meus irmãos, íntegra, para aproveitar a abertura para falar de Jesus. Tá certo? Porque, nesse caso aqui, a oportunidade, ela veio. Que o quê? Paulo, ele vai ter a oportunidade de falar para Agripa o Evangelho, falar de Jesus. Tá certo, meus irmãos? Por isso que aproveitemos essas ocasiões para falar de Jesus para as pessoas. Tá certo? E nesses últimos versículos, para finalizar o capítulo 25 de Atos, Paulo, ele é apresentado diante de Agripa. Agora sim, Paulo, ele vai ter a oportunidade. E vai ser nos últimos versículos, no versículo do 23 até o 27. Vamos ver? No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande cerimônia e pompa. Entraram na sala de audiências com os chefes militares e os homens mais importantes da cidade. Festo mandou que trouxessem Paulo e disse: Rei Agripa e todos os que estão aqui, vejam este homem. É contra ele que todos os judeus, tanto daqui como de Jerusalém, estão fazendo acusações diante de mim. Eles insistem em dizer que este homem deve morrer, mas eu acho que ele não fez nada para ser condenado à morte. Como ele mesmo pediu para ser julgado pelo imperador, resolvi atendê-lo. Porém, até agora não sei bem o que escrever a respeito dele ao imperador. Então, eu o trouxe aqui diante dos senhores, e especialmente do senhor, rei Agripa, a fim de lhe fazer perguntas. Assim, terei alguma coisa para escrever, pois acho absurdo mandar um prisioneiro sem explicar claramente as acusações que existem contra ele. Meus irmãos, vamos ver aqui, nessa parte, que Agripa, Berenice e várias autoridades se reúnem para ouvir Paulo. Olha, pessoal, Agripa, Berenice e várias autoridades se reúnem para ouvir Paulo. Festo diz que não encontrou nenhum crime digno de morte para Paulo, mas Paulo apelou a César. Por isso, a decisão final seria o envio a Roma.
Festo, ele convida Agripa a ouvir para obter melhor a informação. E aqui, meus irmãos, a gente entendemos que o quê? Que a audiência reúne muita gente importante, sim ou não? Com certeza, muita gente importante. Paulo não é tratado como um criminoso comum, de maneira nenhuma. A sua prisão é mais política, mais religiosa. Mesmo assim, essa audiência mostra que Paulo ele tem plataformas para falar sobre Jesus, até diante de reis. E aqui, meus irmãos, nessa palavra de Deus, nos últimos versículos, aprendemos que a missão de Deus não fica limitada por correntes humanas. Mesmo preso, mesmo sendo preso, Paulo ele proclama. A verdade de Cristo chega a grandes salas, a autoridades, a pessoas importantes, a reis. E quando há fidelidade do mensageiro, Deus, meus irmãos, ele transforma cenários adversos, cenários que a gente não entende, em oportunidade de testemunho público. É isso que Deus transforma. Cenários que a gente não entende. Como pode, meu Deus? Mas Deus, ele transforma, meus irmãos, esses cenários em testemunho público. E para a nossa realidade, esses últimos versículos desse capítulo 25 de Atos dos Apóstolos nos ensinam o seguinte, que nós tenhamos que manter a fidelidade, sermos fiel à missão, mesmo em situações limitantes, situações em que a gente não entenda, mas nós temos que manter a nossa fidelidade à missão. A nossa atitude pode abrir portas, meus irmãos, inesperadas. Por isso, que prepare o seu testemunho. Prepare o seu testemunho para ser claro e respeitoso, caso tenha a chance de falar em ambientes assim, como Paulo ele teve, meus irmãos. Por isso que nós temos que se preparar para falar de Jesus para as pessoas, porque irá ter oportunidades para a gente falar de nosso Mestre. Não subestime, meus irmãos, o alcance da sua fé. Não subestime. Às vezes, um pequeno gesto nosso rende grande influência. Um pequeno gesto nosso rende uma grande influência para as outras pessoas. E nesse versículo, nessa parte, no capítulo 25, nós aprendemos hoje que o quê? Primeiro, nós temos que usar a sabedoria. A fé não é imprudência. Paulo, ele usou o seu conhecimento legal para proteger a sua missão. Aprendemos também que oportunidades vão vir de onde menos a gente esperamos. Pessoas influentes podem se interessar. Por isso que nós temos que estar prontos para explicar, de falar para as pessoas sobre Jesus. E aprendemos também que desafios podem ser plataformas para a gente. Para o quê? Tipo, pode ser prisões, acusações, o que seja. Mesmo preso, Paulo não silenciou. Por isso, meus irmãos, que nós não temos que silenciar. O Evangelho, ele alcançou autoridades. Olha como a palavra de Deus é muito importante, meus irmãos. Alcança até as pessoas mais poderosas, até as pessoas que têm cargos maiores, reis, líderes. Por isso que a palavra de Deus, ela alcança autoridades. Tudo, meus irmãos. E esse capítulo nos ensina a agir com prudência, como a gente vimos, e fidelidade. Quando enfrentamos injustiças, não desviamos, não tire os nossos olhares da missão. Busquemos meios de que Deus permite. Aproveitemos essas portas que se abrem e permanecemos firmes, meus irmãos, na missão. Assim, a palavra de Deus, ela vai seguir avançando e alcançando novos corações. Amém? E se esse estudo, meu irmão, te ajudou a entender o que a palavra está ensinando,
inscreva-se agora mesmo aqui no canal, ative o sininho e compartilhe para que mais pessoas, meus irmãos, mais irmãos sejam alcançados. Tá certo? Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá!